Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV a tragédia histórica causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. São dezenas de mortos e desaparecidos em todo o estado e a capital gaúcha decretou estado de calamidade. Já na Bahia, a situação é de seca em diversos povoados. Muitos moradores de Vitória da Conquista dependem de caminhões-pipa para ter água dentro de casa. Você também vai ver. Golpistas se passam por funcionários de banco para pegar dados pessoais de correntistas e desviar o dinheiro das contas. Em São Paulo, aumenta o número de denúncias sobre trabalho infantil. Em Brasília, motoristas e empresas despejam restos de obra num terreno público e montanhas de entulho já invadem a pista. E ainda, ninhos de tartarugas marinhas se espalham pela areia das praias de Fortaleza. A desova vai até junho e empolga os banhistas. E tá chegando a hora, falta um dia para o show da Madonna em Copacabana. O ensaio da cantora no palco atiçou os fãs. Sexta-feira, 3 de maio, agora no Brasil TV. A chuva histórica, que já deixou dezenas de mortos e desaparecidos no Rio Grande do Sul, causou o alagamento do centro de Porto Alegre. A capital gaúcha decretou o estado de calamidade pública. Ao mesmo tempo em que a água sobe, a preocupação em Porto Alegre é com as famílias que estão nas áreas alagadas. O trabalho de resgate é intenso desde a madrugada. Tá horrível por lá, já subiu acima do nível que nós esperávamos. E muitos pedidos de ajuda não paravam de chegar. Tô com uma moça que mora lá numa build, ela disse que tem gente lá ainda numa build, estão pedindo socorro. Quando o dia clareou, deu para ver um movimento diferente do normal nas ruas da capital gaúcha. Um reflexo da situação de medo e alerta que a cidade vive. É muito triste ver isso. Quando eu cheguei de manhã para trabalhar, era assim, os restaurantes fechados, porque eles normalmente abrem de manhã cedo para o café da manhã, tudo fechado, uma situação assim, parecia uma cidade fantasma até de manhã cedo, né? Coisa que não é o normal. O Guaíba, que banha Porto Alegre, recebe águas dos pontos onde mais choveu no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a região dos vales. A enchente já traz imagens históricas para a capital gaúcha, como esta aqui, o centro tomado pela água. A todo momento, a gente flagra por aqui imagens impressionantes. Nesse registro, os sacos de areia que ajudavam a impedir a passagem da água foram arrastados pela enchente. O Exército rapidamente colocou novas bolsas com areia e os bombeiros tentaram sustentar com o peso do próprio corpo, mas ainda assim a água continuou invadindo o centro de Porto Alegre. O seu Valdir mora há 40 anos no centro histórico da cidade. Ele disse que hoje acordou muito assustado e correu para ver a água que chega bem perto da casa dele. E já vi várias situações assim, mas igual a essa que nós estamos vivendo hoje, é inacreditável. Eu não estou preocupado, porque eu acredito que a água está avançando, né? Com medo, os comerciantes do centro de Porto Alegre já começaram a colocar sacos de areia nas portas. Uma tentativa de evitar que a água chegue em pontos onde jamais esteve. Na região metropolitana, o único hospital da cidade de Rolante está fechado desde quarta-feira. 16 pacientes foram transferidos às pressas para municípios vizinhos. Todos os aparelhos médicos foram danificados, os aparelhos de lavanderia foram danificados, máquinas, computadores praticamente todos, fora os móveis e utensílios, né? Nós vamos ter que reconstruir o hospital. Só ficaram as paredes, o resto nós vamos ter que repor. As dificuldades na capital e cidades próximas são mais um problema dentro do estado que já está debaixo d'água. As autoridades enfrentam dificuldades para se locomover e ajudar a quem precisa. Há muitas estradas interditadas. Hoje de manhã, o Rio Grande do Sul tinha mais de 150 pontos de bloqueio em rodovias estaduais ou federais. Essa aqui é a RS 403. Aqui, a água do Rio Pardo tomou conta da estrada. Pela placa, dá para ter uma noção da altura que essa água chegou. Na cidade onde estamos, Candelária, não há como chegar
ou sair por terra. O grande volume de chuva que alaga cidades inteiras também preocupa pelo risco aos reservatórios do estado. Na região central do estado, as autoridades retiraram 139 famílias de uma comunidade por causa da situação de alerta na barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra. Eu vou retirar alguma coisa daqui, porque a gente mora aqui, né? Eu tenho criação. Vou tirar as coisinhas mais assim dentro de casa para não deixar levar tudo, né? O ministro das Cidades, Jader Barbosa Filho, informou que o governo já tornou disponível uma verba de 55 milhões de reais para contenção de encostas nas cidades atingidas. O ministro disse que esses recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Além disso, o governo federal também instalou uma sala no Palácio do Planalto para coordenar o apoio às cidades atingidas pelas enchentes. E por causa dessa situação de calamidade no Rio Grande do Sul, o governo federal decidiu adiar o concurso nacional unificado, que estava marcado para o próximo domingo. As provas do Enem dos concursos, como ele é chamado, tem mais de 2 milhões de inscritos em todo o Brasil e envolve 228 municípios. O governo vai definir e anunciar uma nova data. Os temporais também causam destruição em Santa Catarina. Em apenas 24 horas, o município de Capinzal registrou o dobro do volume de chuva esperado para o mês inteiro. A força da enxurrada abriu uma cratera no centro da cidade. Moradores tiveram que sair de casa e a Defesa Civil isolou a área. No município de Ipira, bombeiros encontraram o corpo de um homem que tinha desaparecido. O carro em que ele estava foi retirado de dentro de um rio. No município de Passos, a Defesa Civil confirmou a passagem de um tornado ontem à tarde. Dezenas de eucaliptos caíram com a força dos ventos, mas felizmente ninguém se feriu. A cobertura completa da tragédia com as chuvas no sul do Brasil você vê logo mais no Jornal Nacional. No Nordeste, o problema é a seca que atinge diversos povoados. A Prefeitura de Vitória da Conquista decretou situação de emergência. Muitos moradores dependem de caminhão-pipa para ter água em casa. Aqui no povoado de Cachoeira das Araras, na região do distrito do Pradoso, os moradores sofrem com a estiagem. Eles não têm água encanada em casa. A falta de água é um drama para as famílias. A água aqui vem da chuva ou por meio de caminhão-pipa. Quando tem água, as famílias precisam pegar nessa caixa. Com a maioria das caixas vazias, o lavrador não tem alternativa. O jeito é comprar água. A última vez, seu Antônio pagou R$ 350 num carro-pipa, com 10 mil litros. A gente tem de dar qualquer jeito e comprar água, porque se não comprar água, a gente fica sem beber. Desde março deste ano que a Prefeitura de Vitória da Conquista decretou situação de emergência na zona rural do município. Na prática, a Defesa Civil fica responsável por promover campanhas de arrecadação de recursos e o que mais for necessário para prestar assistência às pessoas afetadas pela estiagem. E esse apoio é o que mais as famílias pedem nesse momento de seca. A família de seu Pedro passa sufoco sem água encanada em casa. O casal depende do carro-pipa e desse açude, onde pega água para tomar banho e limpar a casa. Para beber, é do açude não serve, só serve para botar, lavar roupa, lavar prato, essas coisas assim. Agora um alerta: golpistas estão se passando por funcionários de bancos para enganar os correntistas e fazer a limpa nas contas. Tudo por telefone. O João trabalha há 27 anos como operador de sistema de alarme. Durante todo esse tempo, o morador de Planaltina guardou dinheiro na poupança para aposentadoria, até cair em um golpe. Eu quase me infartava. Eu passei muito mal, chorei, cheguei aqui em casa chorando, sabe? Porque foi assim uma economia que eu fiz, sabe? O golpe começou quando João recebeu esta mensagem no celular sobre uma compra que ele não tinha feito. Rapidamente, ele ligou no número informado para bloquear o cartão de crédito. Aí eu falei assim, olha, fizeram uma compra no meu cartão, né? No valor de R$ 4.550, né? E eu queria cancelar esse cartão, né? Aí a pessoa falou assim, olha, baixou o aplicativo para mim, para poder fazer o processo de cancelar seu cartão. E aí pediu meus dados tudinho, pediu para mim minha senha, ó, digite sua senha. E eu digitei a senha.
Enquanto João esperava o suposto cancelamento do cartão, os estelionatários limparam a conta dele. Foram 4 Pix que, somados, chegaram a R$27 mil. A dona Ana caiu em um golpe parecido. Ela também recebeu a ligação de uma pessoa que dizia ser do banco. A suposta funcionária disse que alguém estava tentando movimentar a conta dela. Pediu que eu confirmasse se era eu falei que não era eu. Pediu que eu confirmasse meus dados, eu não confirmo dado pelo telefone. A Ana decidiu ir pessoalmente até o banco, mas encontrou a agência fechada. Foi quando a pessoa retornou a ligação. Ela conta que foi seguindo os comandos da mulher porque se sentiu segura com a conversa. Ela tinha todos os meus dados. Ela tinha meu nome, meu CPF, ela tinha o número da agência, ela sabia onde eu morava e ela sabia exatamente quanto eu tinha na conta, até os centavos ela sabia quanto eu tinha. Ela mandou eu entrar na conta, eu entrei na conta e ela foi dizendo, você tem um valor X? Eu falei, tenho, confirmei e ela é como se ela estivesse vendo a tela junto comigo. Mas o passo a passo terminou com a transferência de R$16 mil para a conta dos golpistas. Tanto João como a Ana foram na delegacia e registraram a ocorrência. A orientação da polícia para a vítima é também procurar o gerente do banco. Então, o que a gente recomenda é sempre desconfiar. Então, receber uma ligação ou um SMS do banco, obrigado pela informação, mas eu vou entrar em contato com o meu gerente do banco. E liga para o seu gerente, se não tiver o contato do gerente, procura o nome o telefone do banco ou no seu cartão bancário. O delegado reforça a importância de registrar a ocorrência. É importante você passar essa informação para a polícia para que a gente possa correr atrás. E até como eu falei, às vezes já tem uma investigação desses mesmos golpistas de uma outra vítima e quando a sua informação chega, a gente soma nessa investigação mais elementos para a gente conseguir correr atrás não só do dinheiro da vítima, mas para prender esses criminosos também. A Federação Brasileira de Bancos afirmou que esse tipo de golpe não acontece por causa de brechas no sistema. A Febraban garante que as agências usam tecnologia de última geração e que os processos de segurança são aprimorados com frequência. A Febraban afirmou também que trabalha em parceria com a polícia para auxiliar na identificação dos criminosos virtuais. Mas fica a dica de sempre, jamais forneça qualquer dado pessoal por telefone, mensagem ou e-mail. Em caso de dúvida, procure a agência ou fale diretamente com o gerente da conta. Seguindo essa regra básica, dá para evitar os golpes. O número de denúncias sobre trabalho infantil disparou em São Paulo. Os dados do Ministério Público refletem uma cena que tem sido corriqueira na capital paulista. Crianças e adolescentes em sinais de trânsito e nas calçadas. Eles agem sozinhos ou ao lado dos pais, vendendo produtos e pedindo dinheiro para o sustento da família. A mão pequena deixa o pacote de bala perto da janela do carro, de vários carros. Custa R$3. São mais nãos do que sim. Essa é a rotina de quem não deveria estar ali. E por que vocês acham que vocês estão aqui? Para ajudar, comprar nossos negócios também, para filha da mãe. Os 3 amigos moram no Capão Redondo, na Zona Sul, e vendem doce nesse farol da Avenida 9 de Julho, no centro. Eles têm menos de 13 anos. Eu me recebi seu pai tinha me chamado, que estava calmo para você estar lá em casa, né? Aí falou, me chamou para me vir, eu comecei a vir. Veio de vez em quando. Cresceu o número de denúncias de trabalho infantil em São Paulo. Só no primeiro trimestre, foram 391 em todo o estado, 63% a mais do que o mesmo período do ano passado. Na capital, as denúncias mais que dobraram. Nos primeiros 3 meses do ano, foram quase 150, um aumento de 137% comparado ao mesmo período de 2023. Esse é outro tipo de situação triste e comum nas ruas. Ao lado do pai, a filha tenta algumas moedas com os motoristas. São esses trocados que sustentam a família. A menina tem 3 anos de idade. A gente passa muita dificuldade onde a gente mora, em Santo André. Eu pago aluguel, né? Aí, como aqui é um lugar que o pessoal ajuda, eu resolvi ficar aqui. Por que você traz ela? Eu preciso mesmo. Você acha que de alguma forma com ela no colo as pessoas também vão se sensibilizar? É isso. Mas por outro lado você também expõe ela para um trabalho infantil. Também. É igual, né? É o trabalho infantil, né? Não é certo. Mas é a única forma que eu tive para fazer honestamente, né? Ganhar um dinheiro.
Agora o cenário é a calçada de um supermercado. O menino também tem 3 anos de idade. Comida a gente quer dinheiro para droga, nada, não deu certo. Eu sei disso. Não, que tem muitos que estão na rua, né? Eles não querem comida, eles querem dinheiro para droga, né? A gente quer alimento. O que a senhora mais queria agora? Almoço, um arroz, um feijão, né? Coisa para sustentar eles. E eu também, né? E o futuro dele? O futuro dele é que ele estuda, seja alguma coisa na vida. Não quero essa vida para eles, não, misericórdia. O governo do estado de São Paulo informou que oferece apoio técnico às prefeituras contra o trabalho infantil. Já a prefeitura da capital paulista disse que acolhe e oferece assistência socioeducativa para as crianças. Também em São Paulo, andar nas calçadas já virou um desafio diário. O número de multas por problemas na conservação até diminuiu em relação aos anos anteriores, mas ainda assim é preciso ter muito cuidado para evitar acidentes. Calçadas quebradas no Jardim São Luís, zona sul da capital. O jeito é passar pela rua. É precária a situação. Andar por essa calçada é uma corrida de obstáculos. Tem calçadas levantadas e buracos por todos os lados. E o pior, esse aqui é o caminho de 2 equipamentos de saúde. Uma unidade básica e um hospital-dia. A calçada é ruim demais, para pegar, vir para cá é difícil. A responsabilidade para a manutenção das calçadas é de cada residência. Mas a Prefeitura da capital tem especificações claras de como deve ser. Ela é dividida em 3 faixas. A primeira, mais próxima da rua, é a de serviço. Nela é onde ficam as árvores, rampas de acesso, postes e sinalização de trânsito, lixeiras e outros artigos de mobiliário urbano. A segunda faixa é a livre. Ela serve para a passagem das pessoas e deve obrigatoriamente ter, no mínimo, 1,20 m de largura. Ela deve ser firme, contínua e antiderrapante. A terceira é a de acesso, a mais próxima da casa, prédio ou comércio, que só existe em calçadas com largura maior que 2 metros. Nessa é possível colocar vegetação, rampas, mesas e toldos. Quem não seguir essas regras pode levar multa. Foram 570 multas em 2023 contra 1.589 em 2022, queda de 64%. Se comparado com 2017, a redução é de 77%. A Prefeitura promete requalificar ela mesma parte das calçadas da cidade. O programa de metas prevê a reforma ou construção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas na cidade até o fim do ano. A Carol Iannelli foi até a Zona Oeste, num dos trechos que está sendo reformado. As obras da calçada estão nesta etapa. Já concretaram, ainda tem um buraco onde deve ser colocado um piso tátil. Mas aí ficaram alguns desafios pelo caminho para os comerciantes. Por exemplo, aqui. Antes a calçada ficava no nível desta loja. Agora está desse jeito, com um degrau. Eles reclamam que a prefeitura informou que cada um vai ter que fazer as adaptações que julgar necessárias e pagar por elas. A Secretaria Municipal das Subprefeituras disse que vem tomando providências para melhorar as calçadas e que notifica os donos dos imóveis para que eles façam os reparos em 30 dias. Agora, olha essa situação. Motoristas particulares e também de empresas estão despejando restos de obra num terreno público em Brasília. São montanhas de terra, entulho e restos de obras. Tudo foi descartado neste terreno atrás do Hospital de Apoio, no Noroeste, o que desagrada moradores e comerciantes. É muita poeira que provoca não só o incômodo assim, que ela acarreta, né, de sujeira mesmo. E quando começa a chuva é lama, né, é a situação inversa. Lama que escorre ali para a avenida, entope bueiros também. Segundo os moradores, muitos caminhões são vistos aqui descartando resíduos sólidos no terreno. O representante da Associação de Moradores e Comerciantes do Noroeste aponta que o problema se repete em vários cantos do bairro e traz riscos, já que esses locais usados para o transbordo não são cercados ou sinalizados. O Noroeste inteiro tem vivenciado essa situação. Dia após dia tem sido acrescentado mais areias como essas aqui, aí vai ficar mais difícil para se retirar depois, né? Fora que outras situações que isso daí pode acarretar, né? Como
a procriação de animais peçonhentos, insetos, mosquitos, né? De acordo com o GDF, essa área atrás do hospital de apoio é pública e nenhuma empresa ou construtora tem autorização para descartar resíduos aqui. Só que veja esse trecho já próximo da pista. É tanta terra, entulho descartado que os resíduos já invadem parte da pista. O local não tem trânsito intenso de veículos, mas quem passa por aqui precisa ter cuidado. Olha a quantidade de ferragens expostas nos restos de concreto. O sindicato que representa as construtoras do DF diz que tem conscientizado as empresas sobre a importância do descarte correto. Os sedimentos podem ser transportados, pode ir para as galerias, o que pode acarretar enchente ou algo assim. Nesse sentido, o Sinduscom tem trabalhado muito com as empresas e com todas as construtoras, com a sociedade em geral, explicando a necessidade de um gerenciamento e de um manejo correto desse material terroso. O Sinduscom reforça as regras na hora de descartar ou armazenar resíduos da construção civil. Primeira coisa de todas é que deve estar num lugar licenciado e determinado para isso. Essa é a primeira condição. A segunda, que de preferência seja cercado e tenha um controle e um manejo do sedimento. Mas o principal é que o local seja longe, distante das vias públicas, distante de uma infraestrutura urbana, para não evitar algum trabalho em algum equipamento público ou algo nesse sentido. O Instituto Brasília Ambiental informou que a licença fornecida para as empresas já prevê a destinação do entulho das obras. E o DF Legal afirmou que tem feito a fiscalização. A gente vai para o intervalo, passa rapidinho e na volta você vai ver que a euforia está tomando conta dos fãs da Madonna na contagem regressiva para o mega show em Copacabana. É daqui a pouquinho. Fim de semana chegando, as praias de Fortaleza ficam super cheias e os banhistas devem ter muito cuidado com os ninhos de tartarugas marinhas na areia. O período de desova no litoral do Nordeste e do Espírito Santo vai até junho. Elas já nascem lutando pela vida e mesmo antes disso estão em risco constante. Você saberia identificar se tem um ninho de tartaruga aqui próximo de onde você está? Não, imagino, não sei não. E nem ideia? Nem ideia. O primeiro semestre do ano é o período de desova das tartarugas de pente, espécie ameaçada de extinção. Isso requer cuidado e atenção de todos que frequentam as praias do Nordeste e do Espírito Santo, porque os ninhos podem estar por toda parte. Um sinal pode ser o rastro da tartaruga que botou os ovos, parecido com o de um pequeno trator ou uma areia remexida. A desova da mãe tartaruga acontece sempre de madrugada, quando a praia está vazia. Por isso, durante o dia, mesmo nos lugares com maior movimento, você pode passar por um desses ninhos e nem perceber. Agora mesmo, eu estou diante de um deles, mas na maioria das vezes é assim. Eles precisam de uma demarcação específica para se destacar. A demarcação é para justamente evitar que tenha um trânsito de pessoas em cima, de carros. O trânsito de uma pessoa não é tão comprometedor, mas o trânsito de várias pessoas ao longo de 2 meses tende a compactar o ninho também. É o tempo necessário para os filhotes se desenvolverem nos ovos. No Ceará, a ONG Instituto Verde Luz já conseguiu monitorar 500 ninhos nos últimos 9 anos. Não é a ajuda dos bombeiros que ajuda a monitorar, não é a ajuda do banhista que chega aqui, vê um rastro, vê um ninho e aí liga logo pra gente, diz que viu. A gente não consegue mapear essa quantidade de ninhos que a gente consegue hoje. E nem demarcar. E nem demarcar, que é o principal. Com o monitoramento dos ninhos, é possível prever o nascimento dos filhotes e ajudá-los a encontrar o caminho para o mar, com direito à torcida. Porque as bichinhas saem de lá totalmente indefesas, né? E elas precisam voltar para o mar. O Instituto já mostrou o caminho da vida para 20 mil tartaruguinhas, mas é preciso que ambientalistas e população continuem unidos para garantir a sobrevivência dessa espécie. Significa que os filhotes que estão nascendo ainda não são suficientes para repor aquelas adultas que estão morrendo e que se isso continuar ao longo dos anos, a gente não conseguir reduzir mais esse risco, esse animal pode sim vir a ser extinto na natureza. E no litoral norte de São Paulo, um fotógrafo conseguiu registrar imagens raras de orcas.
Os animais nadavam entre Ilhabela e São Sebastião na rota para o arquipélago de Alcatrazes. Geralmente, as orcas ficam em pequenos grupos. E mais uma curiosidade, elas não fazem parte da família das baleias, hein? Elas são parte dos golfinhos. E agora, falta só um dia para o show da Madonna no Rio de Janeiro. Os fãs, claro, estão na contagem regressiva e o ensaio da cantora atiçou ainda mais a galera que não arreda o pé de Copacabana. Faltando um dia para o show, o que se vê é um quadro irremediável de ansiedade geral. Madonna chegou ao Brasil na segunda-feira. Desde então, os fãs estão aglomerados na porta do hotel, na expectativa de que ela apareça na janela ou mesmo aqui embaixo, rapidinho, que até agora não rolou. Só que ontem à noite, de repente, sem ninguém avisar, uma movimentação diferente começou ali naquele palco. Na noite quente de Copacabana, era Madonna fazendo um esquenta. A gente viu ontem à noite os ensaios, né? A gente nem esperava, estava aqui na porta passando e do nada começou o som. Quando a gente olhou, era Madonna em cima do palco. A cantora apareceu usando máscara verde e kimono preto, por volta das 8h30 da noite. Ela só tá escondida, né? Deve estar sem maquiagem, mas era ela. A estrela também tocou guitarra. Madonna passou cerca de 2 horas ensaiando ao lado dos bailarinos e depois tirou a máscara para conversar com a equipe. A noite antecipou ainda uma homenagem. As imagens de artistas e personalidades brasileiras que devem ser projetadas no telão durante o show de amanhã. Estou muito emocionado, é muito bom ver a Madonna passando o som. É uma festa, assim, é um presente pra gente. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite, um bom fim de semana. Tchau, tchau.